igreja. Quero, neste momento, convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia na Epístola de Judas, os versículos 24 e 25. Judas 24 e 25. Judas é apenas uma carta, não é dividido por capítulos, né? Só por versículos. Eu quero convidar a todos os presentes a lermos em voz audível esse texto da palavra do Senhor. Coloquemos em pé mais uma vez. Assim como nós cantamos com vigor, eu também o convido a ler a palavra do Senhor com o mesmo vigor. Leiamos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Os irmãos podem se assentar. É muito comum na nossa vida, no raciocínio humano, está sempre no coração do homem, a necessidade de fazer alguma coisa ou pagar por alguma coisa. E quando nós pensamos a respeito da salvação, pior ainda. É por isso que muitos se fundamentam nas boas obras. Muitos se fundamentam no seu mérito diante do Senhor, porque quando nós lançamos no Senhor toda a base da nossa salvação, isso nos humilha. Quando nós então reconhecemos a nossa impotência e recebemos o poder salvador de Deus. Por isso o homem não gosta muito de pensar numa salvação somente pela graça. Quando nós olhamos para esta epístola, nós encontramos aqui um autor que não é um autor muito conhecido, porque não seria o Judas apóstolo, o traidor, porque foi escrito depois da morte e ressurreição de Jesus e Judas já havia morrido. Ele se identifica aqui no primeiro versículo como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Se você observar bem e for para Mateus 15, 55, Marcos 6, 3, você verá que esse Judas é irmão de Tiago, que também era irmão do Senhor Jesus. Então, Judas, o autor dessa epístola, não era apóstolo, ele era o irmão do Senhor Jesus. Possivelmente, os irmãos ou a família de Jesus se converteu após a sua ressurreição. Inicialmente não criam nele, mas foi uma conversão sincera, porque ele não tem a audácia de se apresentar como irmão do Senhor. Ele se apresenta como servo do seu próprio irmão Jesus Cristo. E aí então ele vai dizer aqui nesta epístola algumas coisas muito interessantes para a gente entender o desfecho, o final, o texto que nós lemos. Nesta epístola, ele procura, de uma forma muito intensa, ele procura desafiar, chamar a atenção e desafiar o povo de Deus. Versículo 3, ele escreve: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A expressão é essa mesmo:
batalhardes diligentemente. Não é só uma batalha, não é só uma lutinha, é uma batalha. Não é só uma batalha, é batalhar diligentemente. É envidar todos os esforços, todo o capricho, todos os detalhes nesta batalha. E qual batalha? Para manter a fé verdadeira. É isso que ele diz, que foi entregue aos santos. E ele explica aqui, dizendo no versículo 4, que certos indivíduos começaram a entrar na igreja e introduzir ali, com dissimulação, tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. E o objetivo era desconstruir, o objetivo era destruir, o objetivo era desencaminhar os crentes. E estes eram falsos profetas, falsos mestres, que estavam, de certa forma, até chamando a atenção da igreja e buscando conduzir a igreja para um caminho de libertinagem, pegando a liberdade de Cristo e transformando em libertinagem, a graça do Senhor e transformando isso em práticas de imoralidade. E Judas diz aos servos do Senhor que contra estes eles deveriam batalhar diligentemente pela fé. E ele vai dizer que há um motivo muito especial. É porque há um juízo de Deus programado para esses que assim agem. Ele diz aqui que o Senhor não poupou aqueles que saíram do Egito e na caminhada pecaram contra o Senhor. Ele não poupou a anjos, ele não poupou Sodoma e Gomorra, e ele vai descrevendo aqui várias referências. E ele fala que essas pessoas são extremamente perigosas. Olha só o que ele diz aqui no versículo 12. Esses homens são como rochas submersas. Rochas submersas. Isso aqui me faz lembrar, por exemplo, a entrada no porto de Vitória, em que chega um navio e ele é guiado por alguém experiente para que ele chegue até o porto, para que não corra o risco de um acidente. Uma rocha submersa pode ser terrível, porque como eu vim lá daquela região de cachoeira, não de Cachoeira do Itapemirim, mas de muita cachoeira, ali bem próximo a Alto Caparaó, era muito comum a gente presenciar pessoas de fora que iam até o rio onde nos banhávamos, e ali as pessoas corriam um certo risco porque não observavam que havia pedras perigosas. E há histórias de pessoas que foram para outros rios que não são tão água cristalina e que se machucaram muito porque pularam e bateram a cabeça numa pedra ou num barranco ou coisa do tipo. A rocha submersa, ela não aparece, mas ela está ali. Assim eram esses homens, aparentemente piedosos, aparentemente bons, possivelmente aqueles que agradam os nossos ouvidos, aqueles que amaciam o nosso ego, aqueles que nos atraem para perto deles, mas que por trás disso há um perigo muito grande, é um perigo que pode destruir não só uma vida, mas talvez até, quem sabe, uma igreja. E aqui está dizendo que esses homens serão punidos, o Senhor os punirá. E quando chegamos no versículo 17, ele diz, vós, porém. Ele está falando agora, até então, desses homens, desses falsos. Agora ele muda o discurso. Agora ele diz, enquanto esses homens são assim, vós, porém, amados. E aí tem 3 verbos interessantes aqui, que o primeiro está no versículo 17, quando ele diz, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão aqui ela é muito importante para a gente entender. É o exercício mental da meditação.
Eu tenho falado com vocês sempre aqui que a meditação é o instrumento que Deus usa para tirar do intelecto e levar para o coração. Não adianta você saber a Bíblia de cor se ela não tiver efeito no seu coração. E a meditação é um instrumento que Deus usa para fazer isso. Eles lembrai-vos, pense, medite na palavra que os apóstolos pregaram, proclamaram como palavra do nosso Senhor Jesus. E aquilo que eles afirmavam a respeito do que acontecerá com os escarnecedores que andam segundo suas ímpias paixões. É interessante porque esta questão, lembrar, é o início, é o que forma, é o que estabelece uma atitude. E a atitude seguinte é: guardai-vos, versículo 21, no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Você não apenas medita naquilo que Deus falou a respeito, Jesus falou a respeito do juízo final, mas você se guarda no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E essa expressão aqui é muito interessante, porque guardar tem o sentido de santificação. E se você olhar o Salmo 34, tem algo que me chama muito a atenção, que liga também com 2 Coríntios 3,18. Salmo 34, você encontrará a seguinte expressão, e que isso me leva para 2 Coríntios também. Salmo 34, versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai-o. Se nós olharmos 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós vemos essa mesma ideia. De que forma que eu vou me santificar? De que forma que eu vou me guardar no amor? Contemplando a glória de Deus na face de Cristo. Porque quando eu contemplo algo, eu absorvo aquilo que contemplo. E absorver é tornar-se. Já disse algumas vezes aqui que quando você lê muito um autor, você começa a pensar como ele e a falar como ele. É natural que isso aconteça. Contemplar o Senhor é também tornar-se com o mesmo pensamento e com as mesmas palavras e com as mesmas ações. Então, guardai-vos, santificai no amor de Cristo e na esperança. Essa esperança aqui, eu tenho falado, não é a nossa esperança do nosso português simplesmente, não é aquela esperança com possibilidade. Não é aquela esperança de eu espero estar vivo amanhã, mas eu não sei se estarei vivo amanhã. Essa esperança é a convicção. Eu espero porque sei que acontecerá. Eu espero porque um dia isso acontecerá. Não é uma possibilidade. Eu espero que o Senhor venha e me salve. Não é uma esperança dessa forma, podendo ou não acontecer. Eu espero que o Senhor venha e me salve, e Ele virá e me salvará. Agora, não só a questão de você se preparar com a sua mente e com o seu coração, mas agora a preocupação com os demais. Versículo 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos e em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Busque, proclame, pregue a palavra, anuncie o evangelho do Senhor. Você tem um contraste aqui que me leva para o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. Ao contraste. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Há um contraste em que há um cuidado, um zelo do Senhor para com os seus filhos, e há um juízo programado, determinado para os ímpios. E enquanto estamos aqui, cabe a nós realizar a obra do Senhor, no poder do Senhor, para que os eleitos do Senhor sejam alcançados. E é agora, então, que entra a doxologia, ou o texto que nós lemos, e eu quero destacar aqui algumas lições importantes para a nossa vida, porque, embora ele esteja falando assim para os seus leitores, aqueles são chamados amados de Deus, amados em Deus, por Jesus Cristo. Embora ele falou assim, você tem que lembrar, você tem que guardar, e você tem que salvar os outros, ou evangelizar. É um exercício pessoal. Você precisa santificar, você precisa buscar no Senhor algo diferente para a sua vida. Aproxime-se do Senhor, não misture com este povo. Rechace esse povo, defenda a verdadeira fé, aquela lá do início, aquela que os apóstolos pregaram, não a fé nova, não aquilo que estão colocando agora, não as inovações, mas a fé apostólica, pregada, proclamada pelos apóstolos do Senhor. É por isso que em Atos afirma que a igreja primitiva, ela permanecia na doutrina dos apóstolos. E como ele fala agora para o nosso coração, mesmo com no nosso exercício de fé e de defesa do Evangelho e de defesa pessoal, agora ele nos aponta como nós chegaremos vitoriosos no final. Então, por isso, a glória é toda do Senhor. Embora eu tenha que fazer lembrar, e para lembrar eu tenho que ler, ou ouvir, eu tenho que guardar, eu tenho que colocar no coração, eu tenho que falar isto, pregar isto com convicção, mas não são essas ações que vão me guardar, não está em mim a ação de me guardar para a eternidade. O Senhor me habilita a assim fazer. Olha só o que ele diz nessa doxologia, quando ele vai glorificar ao Senhor, dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Gente, vocês talvez não tenham parado para pensar numa só leitura, mas volte os seus olhos para o texto de novo. Olha o que ele está dizendo. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. O que isso significa? Isso significa que há uma assistência de Deus para com os seus filhos. E essa assistência de Deus é demonstrada no dia a dia, quando Ele soberanamente conduz os seus eleitos, não permitindo que eles permaneçam na queda. Mas o Senhor está sustentando os seus eleitos, os seus filhos, que esporadicamente estão pecando. Não aquele pecado deliberado, não uma vida no pecado, mas que peca, pontualmente, peca. E quando peca, normalmente se sente entristecido. E entristecido, por arrependimento, confessa, e o Senhor perdoa. Mas como que o Senhor, muitas vezes, produz em nós a consciência do nosso erro, como que Ele trabalha a nossa vida, como que Ele cuida dos seus. Eu preciso que você vá comigo para Romanos, capítulo 8, eu não terei tempo para explorar este ponto como deveria, mas eu quero que você olhe comigo, por gentileza, capítulo 8, versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo diz, 28 e 29, sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção como começa o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Não é de todo mundo. É assim que o Senhor nos assiste. É assim que Ele nos livra dos tropeços. É assim que Ele nos livra de permanecer na perdição. E aí ele fala que há um propósito, e este propósito é nos tornar conformes à imagem do seu Filho. E diante disto, não só estas coisas cooperam, como já está determinado a nossa vitória no versículo 30. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E eu sempre bato nessa tecla, glorificou. Nós ainda não fomos glorificados, mas já está garantido a nossa glorificação. Ninguém a tira de nós. Como eu sei disso? Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que ele está dizendo isso? Olha só, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Presta atenção, o todas do versículo 28 repete-se aqui no versículo 32. Ele nos dará todas as coisas com esta finalidade de vitória. E ele continua, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O único que pode fazer isso é Deus. É Deus quem os justifica. Pensando em João, na primeira epístola, e ele fala sobre o nosso advogado justo, eu fico maravilhado porque Jesus virá como juiz. E ele é o nosso advogado. Então, o nosso advogado será o nosso juiz. O nosso juiz e justo. Aqui neste caso, ele vai dizer no versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, intercede também por nós. Vejam bem, ele vai dizer o seguinte, quem está em Deus, quem verdadeiramente está em Deus, está seguro para a vida eterna. Para a vida eterna. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, uma vez que somos garantidos, qual é a maneira que Deus usa para nos assistir, para nos moldar, para nos conduzir? Está aí a partir do versículo 35. E ele então diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não diz a parte delas, mas diz nelas. É algo assim, meio estranho de se entender, que somente os espirituais entendem. Você é um vitorioso, e para ser vitorioso, você precisa ser aparentemente derrotado. Você precisa enfrentar as piores, as maiores adversidades. Você enfrenta junto com os ímpios, até às vezes muito mais que os ímpios, adversidades da vida. E estas adversidades, vamos lembrar do versículo 32, todas as coisas, elas têm um propósito estabelecido e o Senhor nos dá isso, Ele nos coloca isso
para nos livrar dos tropeços, para nos levantar, para nos conduzir. Porque nestas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Até mesmo quando ele vai dizendo mais à frente aqui, do versículos seguintes, quando ele terminou de falar sobre a questão do mais do que vencedor, versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós vemos aqui é que todas estas adversidades apresentadas, ela tem um significado diferente na vida do Filho de Deus. É olhar com os olhos do céu, olhar na lente de Deus, pelo Espírito Santo, e saber que quando Deus está permitindo as tribulações na nossa vida, Ele está fazendo dessas tribulações um instrumento para o nosso próprio bem. E o bem não é alcançar riquezas aqui, saúde aqui, bem-estar aqui, mas é nos tornar mais parecidos com Jesus e seguros para a vida eterna. Inclusive a própria morte, que é consequência do pecado, Deus a transforma numa bênção para os. Lembro-me quando o nosso querido irmão, que faz falta lá nos nossos encontros do sítio, lá no presbitério, reverendo Gilberto, faleceu. E ele faleceu naquele período, né, da pandemia. E um colega que lá estava assistindo, me ligou e disse, assim, de uma maneira assim, meio abrupta, o Gilberto acabou de morrer. Confesso que eu fiquei assim, um pouco desolado. E ele dizia o seguinte: o mais triste é que as pessoas, por causa disso, morrem sozinhas. Eu entendi o que ele disse, lógico, entendi. Mas na hora me veio esse texto, que aqueles que morrem no Senhor não morrem sozinhos. O Espírito Santo o assiste. O Espírito Santo o assiste. Nem a morte, mas a morte para o cristão, ele põe fim a muita coisa e início a outras coisas. Ele põe fim ao sofrimento físico, se ele está no Senhor, lógico. Aquele que está com uma dor terrível, acometido de uma enfermidade que vai definhando o corpo, a morte põe fim a isto. A morte põe fim ao sofrimento emocional. A morte põe fim às crises políticas e tudo aquilo que tem assombrado a sociedade. Ela põe fim aos males, como maldição da terra, porque ele agora morreu. Mais que isto, ela põe fim à possibilidade do homem de Deus pecar, porque a partir do momento que ele morreu, ele não peca mais. E a sua alma já é colocada na presença de Deus, em gozo. Então, tudo ou todas as coisas são instrumentos de Deus para manter o povo de Deus. É por isso que ele está glorificando ao Senhor, dizendo, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeço. Ele não nos permite, olha para o lado, olha o seu vizinho. Às vezes um ímpio faz coisas piores que você e não acontece nada com ele. E se você for pensar em fazer, o Senhor lhe dá uma disciplina. É assim que o Senhor cuida. É assim que Ele cuida dos seus filhos. É assim que você cuida do seu filho, não é? É assim que o Senhor cuida da gente também. Então, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Então, todas as coisas que você tem vivenciado,
até mesmo aquelas piores que você não gosta e não gostaria de passar, saiba que há um propósito de Deus. Tente olhar além do físico. Busque na sua mente, lembre-se da palavra de Deus, do domínio de Deus, soberano de Deus. Lembre-se que o Senhor tem domínio sobre os detalhes. O Senhor tem domínio sobre a poeirinha que sobe, que é invisível aos olhos. O Senhor tem domínio sobre o mar bravio. O Senhor tem domínio sobre aquela brisazinha que sopra. O Senhor tem domínio sobre a tempestade que assola. O Senhor tem domínio sobre a sequidão do estio, e Ele tem domínio também sobre o exagero das chuvas, como nós temos enfrentado agora. Deus tem o controle de tudo isso. E se Ele está tratando a minha vida, tratando a sua vida, é melhor que paremos e comecemos a olhar para isso, para entender que Ele está nos protegendo. Então, cuidemos de olhar, visualizar bem o nosso comportamento e ver em que precisamos mudar, em que precisamos melhorar. Porque às vezes nós vamos para alguns locais que o Senhor diz, aí não, vem cá. E aí você volta. Muitas vezes nós agimos como aqueles cavalos indomados numa charrete. E normalmente, na maioria delas, as charretes têm na frente ali alguns fincos de ferros. Porque se o cavalo se revoltar e quiser pular, quando ele bater o pé, ele vai se machucar. Por isso Paulo fala, recalcitrares contra os aguilhões. Às vezes nós damos, desculpa a expressão, coices, porque nós queremos fazer o que é errado e o Senhor está nos podando. O Senhor está nos moldando justamente para não permitir que fiquemos nesse tropeço e partimos para a perdição. Mas não é só isso, tem mais. E para vos apresentar como exultação, imaculados diante da sua glória. Essa expressão também merece um carinho nosso. Volte o texto, olha só, imaculados. Isto soa totalmente estranho aos carnais. É por isso que quando você fala que você é santo, todo mundo vai rir sarcasticamente. Quando você fala que você vai ser salvo, eles ficam, você é muito ousado em falar isto. Porque é incompreensível a mente humana. Nenhuma faculdade deste mundo, nenhuma universidade, o maior e melhor professor, ele é capaz de entender isso ou ensinar isso, se não for pelo poder do Espírito Santo. Porque é ilógico. Porque eles não conseguem entender o que aconteceu para que isso seja afirmado. Nós somos pecadores, nós somos maculados porque a lei põe limites às nossas ações. Tem algo que eu gosto muito de comparar à lei, que é o radar. Nós sabemos que as ambulâncias, as viaturas, elas passam com excesso de velocidade nos radares. E que aqueles que dominam os radares são capazes de abonar porque sabem da necessidade. Mas o radar não, o radar ele fotografa. Ele diz, quebrou, pecou, quebrou a lei. A lei é justamente isso. Tudo aquilo que você faz contrário àquilo que Deus colocou ali, você pecou. E se você pecou, você merece a condenação eterna. Quer ver um pecado que é capaz de levar para a perdição? Quando você olha para sua criança e fala assim, vai lá não, que tem bicho-papão. Porque isso é mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. E não importa se é mentira, não se importa se é adultério, não importa se é estupro, pecado é pecado, cortou o espaço, não tem como você alcançar a perfeição da lei, condenado. Mesmo quando nós somos salvos por Jesus, ainda assim nós pecamos e às vezes até pecamos muito.
E como eu posso então dizer que eu posso chegar imaculado? Da mesma forma que Deus me protege de permanecer no pecado, Ele também me limpa para apresentar-me com alegria no dia da salvação, no dia da sua glória. E Ele me apresenta sem mancha. Pedro falou isso, olha só o que ele disse na primeira epístola, ainda no primeiro capítulo, quando ele se refere ao seu povo, escrevendo àqueles que estavam na dispersão. Versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Há algo preparado e Deus nos prepara, mas Ele nos apresentará, Ele nos regenerou, Ele nos gerou de novo. Ele nos fez de novo. Ele não pegou aquele coração caído e reformou o coração. Ele não pegou o coração caído e falou: vou colocar aqui uma faísca para que ele possa por si só desenvolver. Não, ele refez. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, este é nova criação. Foi criado de novo, recriado. Jesus chama de novo nascimento. Paulo chama de recriado e chama de ressurreto. Pedro de regenerado. Mas é a mesma coisa. Ele dá um novo coração, um novo espírito, uma nova natureza. Porque segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, éramos por natureza filhos da ira. Mas o que Paulo fala aos Colossenses, que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Há um exercício feito, realizado, em que é tão perfeito, e aí é então uma redundância, é tão perfeito que não sobra nenhuma possibilidade de acusação do diabo. Porque no momento em que Cristo recebe todo aquele aparato da sua condenação, terminando então na sua expressão está consumado, naquele momento ele recebe a ira de Deus, a justiça de Deus, para que eu, pecador, crendo nele, o meu pecado, a minha mácula, a minha mancha, a minha sujeira, seja lançada nele, e o meu pecado seja cobrado nele. O meu pecado seja cobrado nele. Eu preciso que você preste muita atenção. Já está ligado, eu sei disso. Mas tenho que fortalecer isso. Porque isso é espetacular, isso é maravilhoso. Isso também se encontra em 2 Coríntios 5:21, que é uma troca injusta. É uma troca injusta, 2 Coríntios 5:21. Olha só o que ele diz aqui no último versículo do capítulo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o Pai o fez pecado por nós. Eu friso sempre, não fez pecador, o fez pecado. Para que nele, que não tem pecado, que não conheceu o pecado, mas que foi feito pecado, fôssemos feitos justiça de Deus, nós que somos injustos. Só Deus faz isso. Só o sacrifício de Cristo é capaz de fazer isso. Ele pegou o manto dele, o manto da justiça, o manto puro, santo. Tanto é que depois, lá em Judas, ele vai dizer assim, o único Deus, que não dá para chegar perto dele, não dá para se aproximar da sua glória, da sua santidade, do seu poder, da sua majestade. Este Deus veio ao mundo, este Deus sofreu
tudo aquilo que nós podemos sofrer. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que ele passou por todas as tentações possíveis aos homens, mas sem pecado. Ele pegou a minha sujeira, ele pegou a minha dívida e recebeu o justo castigo na cruz do Calvário. E volto a dizer, não foi simplesmente os cravos, não foi simplesmente a coroa de espinho, as chibatadas, não foi simplesmente o cansaço físico, mas foi no momento em que ele recebeu a ira de Deus, porque Deus precisava cobrar, porque Deus não inocenta o culpado. E ele cobrando em Jesus, todo aquele que está em Jesus tem a sua dívida cobrada. Por isso eu serei, você será, você que crê em Jesus de verdade, nós seremos apresentados pelo Senhor Jesus diante de Deus imaculados. Ninguém poderá apontar o dedo e dizer, você falou, vai lá, não tem bicho papão. Porque você se arrependeu, confessou e Cristo pagou por esse seu pecado. O seu mau pensamento, quando você se arrependeu e voltou para o Senhor, Cristo pagou por ele. Tudo aquilo que você pegou e pecou, Cristo pagou por nós. Por isso não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Preste atenção numa coisa. Ele pegou a sua nota promissória, que você não conseguiria pagar nunca, então seria punido. Ele pagou e colocou-a entre ele e a cruz, a sua mão e a cruz, para que o cravo ultrapassasse não só a mão dele, mas a minha dívida e a sua dívida. Despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Nada nem ninguém, nem poderes, nem altura, nada nem ninguém poderá nos tirar da presença do Todo-Poderoso, porque nós somos guardados para sermos apresentados perante o Senhor com exultação, imaculados. Ah, se eu tivesse tempo. Mas eu preciso pelo menos referir Romanos capítulo 3, versículo 21. Quando ele fala que a lei, no versículos 19 e 20, que a lei condena, a lei existe para calar toda a boca, a lei existe para tornar ou declarar todo mundo culpável ou culpado. O versículo 21 começa, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, sem lei, mas testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Eu sempre tenho falado, e quando falo eu preciso voltar aqui, a expressão gratuitamente, do versículo 24, você pode também traduzir como sem motivo. É a palavra dorian, que está também registrada em João, capítulo 15, versículo 25, quando falam de Jesus, odiaram-me sem motivo. Enquanto em João, a expressão é, odiaram-me sem motivo, não havia nenhum motivo para odiar Jesus, Paulo usa de forma contrária. Não há nenhum motivo para Deus pagar o seu resgate.
Não há nada em você que sugere qualquer possibilidade de uma ação soberana de Deus. Preste atenção nisso. Não há nada. Porque, segundo o que está escrito em Romanos 5, 6, capítulo 5, versículos 6, 8 e 10, Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores, ímpios, inimigos dele. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Ele se fez pecado por nós. Por isso, ele é capaz de nos apresentar imaculados. E aí ele vai dizer agora, para a gente fechar, ele chama Deus de único. Isso aqui é muito especial. Muito especial. Por que Deus é único? É porque nada nem ninguém pode se comparar a ele. Ele é infinito. Ele é a causa de todas as coisas, mas não foi causado. Ele é a fonte de todas as coisas, não só da existência, mas da continuidade, da sustentação das coisas. Ele é a fonte, o sustentador e o Senhor. Ele detém toda a autoridade. Ele é santo no sentido de que é totalmente separado e nunca nem ninguém poderá contemplar a sua face, porque nenhum homem viu a face de Deus, porque Deus é infinito. E para que o homem pudesse ter acesso à sua glória, ele teve que mandar o seu filho e encarná-lo. Aí nós olhamos a glória de Deus na face de Cristo. A santidade de Deus é manifestada na santidade de Cristo. O poder de Deus é manifestado no poder de Cristo. E só assim nós podemos chegar a contemplar alguns dos atributos desse Deus. E por isso ele é único. O único Deus, nosso Salvador. Se nós fôssemos confiar na nossa ação, nós cairíamos nas garras desses falsos mestres. Mas nós confiamos nesse Salvador. E ele fez isso mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Senhor significa que ele manda. E aí então ele diz: glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Presta atenção nisso. Deus é autoexistente. Deus ele é imutável. Deus é infinitamente glorioso. Ainda que estejamos aqui glorificando o nome dele, mas a razão de fazermos isso, ou quando nós fazemos isso, isso não aumentará a glória dele. Ela continuará a mesma glória. Ela será conhecida por pessoas quando nós glorificamos o Senhor. Mas a glória dele continua a mesma. E aqueles que estão hoje vivendo uma vida desregrada, longe de Jesus, negando o Senhor Jesus, também não diminui a glória de Deus. Deus não muda. Era, é e sempre será Deus. Por isso a glória é toda dele. A glória é toda dele. Lembre-se das palavras: guarde o seu coração no amor de Deus e proclame o evangelho para arrebatar alguns que estão se perdendo, sabendo que quem lhe guarda, quem lhe salva, quem lhe sustenta, quem lhe conduz, quem lhe garante,
é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a quem devemos prestar toda honra, glória, louvor e toda adoração. Eu quero só aplicar isso agora à sua vida em poucas palavras. Diante de algo tão espetacular, tão grande que foge até mesmo à nossa capacidade de raciocínio. Um amor gigantesco, um amor maravilhoso. Como eu tenho reagido a este amor? O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, ele nos aproxima. Ele nos aproxima. Eu queria que você passasse a contemplar mais o Senhor. Contemple mais o Senhor. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Leia detalhadamente os evangelhos, as cartas. Quando exaltam a Jesus, contemple, contemple-o, contemple-o. E você experimentará uma mudança radical na sua vida. Ainda que você sofra muito, você saberá que há um propósito de Deus nesse sofrimento. Que o Senhor seja glorificado, exaltado sempre na vida da igreja, na vida dos homens da igreja, na vida dos jovens da igreja. Vamos colocar em pé?